Tá joia? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Thaís Almeida, eu sou formada em administração de empresas e sou empreendedora desde 2002. Em 2002 eu abri uma empresa, essa empresa existe até hoje, ou seja, é uma empresa que tem 18 anos, uma revista para o mercado de academias, e a minha empresa atual tem 11 anos, que eu também tenho um produto para o mercado de academias. Então, há 18 anos eu trabalho com esse segmento, mas de algum tempo para cá, uns 4 anos para cá, eu venho falando sobre gestão e empreendedorismo no meu canal no YouTube. E foi assim que eu criei o meu perfil aqui no Instagram e venho conversando com vocês. Criei uma mentoria chamada Transforma Ideias em Negócios e a Universidade do Empreendedor, que está começando a nascer agora. Essas aulas são referentes ao primeiro projeto, primeiro módulo da Universidade do Empreendedor. E a minha missão é incentivar as pessoas que querem empreender, porque não é fácil, mas como eu já trilhei aí um caminho aí de tantos anos, eu passei por alguns buracos, então aí eu vou contando para vocês aonde estão os buracos para que vocês possam seguir a jornada de vocês também com um pouquinho, vamos lá, um pouquinho mais de tranquilidade, né? Obrigada por quem tá apertando os coraçõezinhos aí. Boa noite, Matheus, Eliane, oi Eli, Wagner. Oi, doutora Carla, boa noite para todo mundo. Bom, essa aula se chama Treinando a Disciplina. Não sei se já ouviram falar sobre isso. Ela faz parte de uma série de lives, né? São de série de 4 aulas chamada da procrastinação à produtividade. Então, o objetivo dessas 4 aulas é te ajudar a resolver problemas em relação a planejamento e execução de ações, de coisas que você quer para a sua vida, para você planejar suas metas. Então, eu falei sobre isso nas aulas anteriores, e para você combater a procrastinação com a disciplina. Basicamente, essas 4 aulas vão falar sobre isso de diversas formas. Então, na primeira aula, eu falei sobre o planejamento de metas e execução dessas metas. Então, eu falei como é que você planeja isso de forma anual, mensal, diária, falei sobre livros, sobre ferramentas, mostrei como é que eu faço o meu planejamento para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Na segunda aula, eu falei sobre a obesidade mental, porque é uma coisa que atrapalha muito o excesso de informações em que a gente é bombardeado todos os dias, e como é que você utiliza isso de uma forma que te traga resultado. Né? Porque a gente se inscreve em cursos, lê livros, vê um monte de coisa na internet, e quando é que a gente transforma isso em alguma coisa útil na nossa vida? Então isso eu falei na segunda aula, na aula da semana passada. Nessa aula eu vou falar basicamente sobre a disciplina, se ela é treinável, porque ela é a única coisa que faz você chegar num resultado, é você ser disciplinado, é você seguir dia a dia, resolvendo as ações, fazendo acontecer aquilo que você quer. Então, você precisa ter a disciplina. Então, é isso que eu vou falar nessa aula. Então, pessoal que entrou aqui, muito boa noite. Boa noite, boa noite. Olha, o meu sócio querido está aqui. Tadeu. Pessoal, então vamos começar? Vamos começar falando sobre o que é disciplina? Então, aqui não estou para falar sobre conceitos, o que está no dicionário. Eu tô aqui, as pessoas que acompanham os meus vídeos no meu canal sabem que eu simplifico as coisas, né? Eu trago pro português, para uma forma mais simples de se entender. Então, a disciplina, ela nada mais é do que você executar o que tem que ser feito, não importa o que aconteça. Faça chuva, faça sol, não importa. Ter disciplina é você se comprometer e executar. É isso. Executando tudo que você se compromete, você chega ao seu objetivo. E nós admiramos os disciplinados, não é verdade? A gente admira os disciplinados. Por que a gente admira? Porque eles conseguem o que eles querem. Sabe quando a gente vê alguém assim que emagreceu muito, alguém que passou num concurso? A gente vê essas pessoas assim que passaram por uma jornada difícil para alcançar um grande resultado. Então a gente fala, nossa, que legal que essa pessoa conseguiu, né? E a gente admira eles. Por quê? Porque eles foram disciplinados. Eles tinham um objetivo,
Eles tinham um plano, eles tinham um acompanhamento e eles tinham a disciplina de manter aquele plano, aquele foco em fazer todos os dias um pouquinho para alcançar. E aí que está o nosso problema, é aí onde a gente empaca, né? Que a gente fala, puxa, por que eu não consigo tal coisa? Por que aquilo não acontece? Será que não é a questão da disciplina? Eu acredito que vocês que estão aqui para aprender um pouquinho sobre isso. E tem muita coisa que eu vou falar aqui, é para você refletir, é para você trazer para a sua vida, né? É um espelho, né? Você colocar o que eu falar aqui dentro da sua vida e falar, estou fazendo isso? Por que eu faço isso? Então é isso que a gente vai conversar hoje aqui. A disciplina também, na verdade, ela é um contrato que você faz com você mesmo, né? Você faz a pessoa disciplinada, ela faz um contrato, ela faz um combinado com ela mesma. Então ela fala assim, eu quero tal coisa, para alcançar aquilo eu preciso fazer isso todos os dias. Então a pessoa que vai emagrecer, ela tem aquela rotina de exercícios, ela tem aquela rotina de alimentação, ela sabe que se ela furar um dia vai prejudicar o caminho dela, que é difícil, porque o disciplinado, ele sai da zona de conforto. O disciplinado, porque assim, nosso corpo não trabalha para forçar a gente a algo. Então a gente se acomoda sempre ao que é mais confortável. Então a disciplina pega a gente aí, né? No momento assim, você não está muito afim de fazer isso, então para quê? Aí a procrastinação, na verdade, que pega a gente aí, né? Quando a gente não tem a disciplina, a gente vai fazendo as coisas, a gente empurra porque a gente não estava muito afim aquele dia, e aí depois a gente para pensar e fala, poxa, não consegui chegar naquele objetivo. Aí a gente olha para o lado e vê alguém que chegou, e a gente admira aquela pessoa por aquilo, né? E esse contrato que a gente combina com a gente mesmo, a gente não cumpre. Por que será que a gente não cumpre um contrato que a gente faz com a gente mesmo, sendo que no nosso dia a dia a gente tem um monte de contratos que a gente tem que cumprir? Para pensar nisso. Você tem contrato de aluguel, você tem contrato vamos dizer, de fidelidade, você tem contrato com a escola do filho, sei lá, tem um monte de contratos que a gente tem na vida, sejam verbais ou sejam escritos, né? Como, por exemplo, o que eu falei de aluguel, às vezes de sociedade, enfim. A gente tem uma série de contratos em que a gente é obrigada a cumprir. E quando a gente faz um contrato com a gente mesmo, quando a gente se predispõe a chegar em algum lugar fazendo determinadas ações, por que a gente falha com a gente mesmo? Era com a gente mesmo que a gente deveria ser a primeira coisa, o principal, né, a cumprir. Né? O acordo com a gente mesmo devia ser o primeiro de todos. Inclusive é para se pensar, né? O quanto a gente é confiável se a gente não cumpre com os próprios contratos que a gente faz com a gente mesmo. Imagine para cumprir combinados com outras pessoas. Mais uma reflexão que eu estou trazendo sobre disciplina. A terceira coisa que eu quero falar sobre disciplina, que é uma coisa que eu vejo que não é muita gente que fala sobre isso, mas é muito importante, né? Que a disciplina, ela é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Todos os dias você toma uma decisão. Todos os dias quando você acorda, você coloca o despertador. É sua decisão levantar ou é dormir mais 5 minutos e levantar um pouco mais tarde. É ir trabalhar ou inventar uma desculpa para não ir trabalhar. Todos os dias você toma uma decisão. Ser disciplinado é tomar a decisão de acordo com aquilo que você combinou com você mesmo. E toda decisão, ela envolve emoção. Ela envolve o seu estado de humor. Se está num dia que você não está muito afim, é um dia que você toma uma decisão diferente daquilo que você combinou com você mesmo. Ou até com outras pessoas. Né? E o que eu vejo muito é as pessoas não conseguindo compreender elas mesmas do porquê elas procrastinam, do porquê elas não são disciplinadas. Porque existem duas coisas. Uma coisa é você empurrar coisas e trocar essas coisas por outras, que essa é a tomada de decisão.
Eu falei lá na primeira aula, quando as pessoas falam, Thaís, mas eu programo meu dia e acabam acontecendo outras coisas, aí eu deixo de fazer aquilo. Uma coisa é você deixar de fazer algo para fazer outro, mas que também esse outro é produtivo. Então você trocou, realocou. E ok, acontece. O problema da falta de disciplina, o problema da procrastinação grave é quando você está paralisado. Quando essa sua emoção faz com que você não avance, que você não faça, simplesmente não faça. Você ignore esse contrato que você tem com você. Você vai jogando ele para frente. E tem duas coisas que são diretamente ligadas a esse sentimento de imobilidade, que é o não executar, que é a ansiedade e a depressão. Aí você vai falar, Thaís, mas eu não tenho ansiedade, eu não tenho depressão. Às vezes a gente não sabe. Às vezes a gente não sabe. Às vezes é uma coisa tão sutil que aí você não dá muita bola. Mas quando você vai perceber, você vê que passou um ano inteiro e você não fez nada de significativo. Aquele projeto que estava lá atrás, você vai falar, ai, nossa, Thaís, mas você tem um projeto e você não fez até hoje. Eu não fiz ele até hoje porque, tipo, o meu livro. Não fiz até agora porque eu fiz outras coisas. Né? Não é que eu só estou procrastinando, eu troquei de lugar, que eu acabei de falar. Você trocar os seus projetos é uma coisa. Você empurrar algo ad eterno, você tem que prestar atenção do porquê você faz isso. Então, essa incapacidade de tomar decisão, essa imobilidade para fazer as coisas acontecerem na sua vida, você precisa refletir, parar e pensar sobre como é que você está levando as coisas. Se você sabe para onde você vai, se você tem um planejamento, se você tem as suas metas diárias, se você tem uma organização, você sabe o que você precisa fazer, a sua decisão é fazer. E por que você não faz? Para pensar nisso. Isso é muito importante, já que a gente vai falar sobre disciplina, porque isso está dentro de você. Eu vou falar de coisas práticas que você pode fazer no seu dia a dia, uma série de coisas, eu tenho uma lista de coisas que você pode fazer. Mas aquilo lá que está dentro de você. Vivem me perguntando sobre procrastinação. Ai, como é que eu diminuo a procrastinação? Eu falei, gente, está dentro de você. Isso que eu não vou tocar na palavra motivação, tá? Não vou trocar nessa palavra. Então, a disciplina, a base dela é isso. É a tomada de decisão e o acordo com você mesmo. Bom, vamos ver quem não é disciplinado aqui, quem está mergulhado aí na procrastinação. Eu vou dizer quais são as situações em que colaboram para que você não seja disciplinado. Né? Então, existem algumas situações que colaboram para isso. A primeira, a número 1, são 6 situações que eu listei aqui. A primeira situação, quando você tem metas muito difíceis ou muito longas, aí você acaba empurrando. Então, na primeira aula eu falei sobre colocar metas mais curtas, coisa de 1 ano, as ações em meses, em semanas, em dias, porque fica muito mais fácil de você enxergar. Quando você enxerga as coisas acontecendo, fica mais fácil você executar, você se anima. Então, é a mesma coisa você falar assim, nossa, eu preciso emagrecer 20 quilos. Então, aí você fala, meu Deus, é muita coisa, vai dar muito trabalho. Então, por que você não... Quando você para pensar em... Não vou emagrecer 20 quilos, vou emagrecer 1 quilo por mês, 2 quilos por mês. Não fica um pouquinho mais sutil? Né? Então, a primeira coisa o primeiro erro que acontece, né, que você não consegue ser disciplinado é esse, que você coloca metas muito difíceis ou muito longas. Talvez você tenha que ser um pouquinho mais maleável com você mesmo. Ver como é que você age em relação a isso. Como é que funciona para você essa velocidade, para que essa tomada de decisão diária, de disciplina, seja eficaz. Não tente dar o passo maior que a perna. A segunda coisa que te atrapalha em ser disciplinado é que você não possui uma recompensa satisfatória. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas a recompensa é você ver acontecendo. É você ter um objetivo lá na frente que seja muito importante para você, de verdade,
e que a cada passo você se sinta recompensado por estar dando esses passos. E às vezes a recompensa ela é tão simples, às vezes a satisfação é tão simples, que para mim, por exemplo, riscar a tarefa na minha agenda já me causa satisfação. Ver todas as tarefas do meu dia, como hoje, por exemplo, eu olhei para a minha agenda agora, no final do dia, e falei, fiz tudo. Então você vê a minha agenda toda com todas as tarefinhas riscadas, já é uma recompensa para mim. Mas você também pode colocar outra, no final do dia eu vou tomar cerveja, sei lá, alguma coisa, assistir um filme, se você se recompensa de alguma coisa por você ter tido essa disciplina. Então, quando você não tem uma recompensa, não fica tão prazeroso o caminho assim. A terceira forma, quando você não tem um acompanhamento dos passos, como eu falei lá na primeira aula, você precisa fazer um planejamento, você tem uma meta lá para o final do ano, você dilui esta macrometa em metas menores, mês a mês, de trás para frente, depois meses, né, semanas, dias, para você poder acompanhar. Quando você acompanha e vê a evolução, quando você enxerga a evolução, você diminui a procrastinação. Então, não ter este acompanhamento prejudica a sua disciplina. Então, acompanhar cada passo rumo ao que você quer conquistar. A quarta coisa, quarto erro, né, que prejudica você ser disciplinado, que dificulta as coisas para você, é começar pelo mais difícil. Essa parte ela é um pouco mais polêmica, porque eu vejo que tem gente que diz, esse pessoal que cuida, que mexe com essas coisas de produtividade e tal, fala, comece por aquilo que é mais difícil, né? Faça as suas tarefas do dia, aquilo que é mais difícil, é mais trabalhoso. Eu já sou ao contrário. Eu já acho que fazer as coisas mais fáceis é como se você tira da frente, porque os mais fáceis são mais rápidos e geralmente são as mais numerosas. Então, você tirando várias tarefas pequenas da frente, você já fica mais tranquilo em se concentrar naquela que é mais trabalhosa, demora mais tempo, ou que é mais difícil, que exige mais da sua cabeça. Então, eu funciono dessa forma. Eu acredito que assim você tira a maior parte das pequenas coisas que poderiam estar te incomodando durante o dia. Às vezes é alguém que precisa de uma resposta e você não respondeu, e aí a pessoa fica te cobrando enquanto você está concentrado numa tarefa mais difícil. Então já se livra daquilo que é simples e se concentra no que é mais difícil depois. Então isso também te ajuda a ser mais disciplinado. Então um erro começa pelo mais difícil, se cansa, depois já não tem mais saco para fazer o que era mais fácil. Então isso prejudica a sua disciplina e você vai procrastinar mais. O quinto erro que prejudica você ser disciplinado é que você não aprendeu com os fracassos. Então você lamenta, você é pessimista, você acha que tudo que você fizer não vai dar resultado mesmo. Você mas putz, eu já fiz tanto disso daqui, não vou nem tentar mais. Então, mesmo você fazendo um acordo com você acaba largando para lá e acaba empurrando, né, procrastinando, porque você não aprendeu com seus fracassos, você lamenta. Então, quando você aceita que coisas que já passaram, já foram, já são passado, você aceita que aquilo não te afeta no hoje, você se concentra no hoje. Então, o fato de você se concentrar em algo hoje para alcançar algo amanhã não tem nada a ver com o passado. Esquece. Então, sem desanimar, fala assim, não vou me dedicar muito porque eu já sei que não vai dar certo. Bom, se você já sabe que não vai dar certo, então nem começa, nem promete para você mesmo. Mas se você se comprometeu, esquece o que já aconteceu e foca, e bola para frente. E o sexto erro em relação àquilo que prejudica você ser disciplinado é que você não se importa com uma punição ou não há uma punição. Então, vamos lembrar, por exemplo, você na escola, na faculdade, quando você precisava fazer um trabalho, uma lição, quando é para nota, você faz. Quando não é para nota, você não faz. Por quê? Porque não só, às vezes não tem a recompensa, mas às vezes você é punido. E se não há punição, se ninguém vai pegar no seu pé,
você não faz. Então, quando você se compromete com você mesmo se coloca numa zona de conforto, tipo, só eu que vou perder com isso? Então, nada de ruim vai me acontecer? Você está naquela zona de conforto, então você faz o quê? Procrastina. Não é disciplinado. Então, estão aí os 6 erros, as 6 coisas que atrapalham você ser disciplinado. Vou repetir, teve gente que entrou agora. Primeiro, as suas metas são muito difíceis ou muito longas. Esse é um problema. Segundo problema, você não possui uma recompensa satisfatória por aquilo que você se prontificou a fazer. Você não se sente recompensado. Terceiro, você não possui um acompanhamento diário para ver que aquilo tudo está andando, que você andando um passinho por dia, você vai chegar no seu objetivo. Quando você não acompanha, você não sente que você está caminhando. Quarto, você começa pelo mais difícil. Não começa pelo mais difícil, começa pelo mais fácil. Quinto, você não aprendeu com o seu passado e acha que vai dar tudo errado de novo. Esquece o passado, é objetivo novo, tarefas novas, bola para frente. E a sexta, você não se importa com punição. Você só faz aquilo em que ou você vai ser recompensado ou não vai ser punido. Então, você não faz por fazer, não faz por conta do objetivo. Então, aí estão 6 principais erros. A disciplina, ela tem 3 elementos principais que eu listei aqui, que é o que eu enxergo que são fundamentais. Tem que estar muito claro na vida de vocês esses 3 elementos para que você seja mais disciplinado. O próximo item eu já vou falar de treinar a disciplina, mas agora vamos falar sobre os 3 principais elementos, são fundamentais. O primeiro, quando você se dispõe a fazer algo, esse algo ele tem que ter muito valor. Eu chamo assim uma transformação de ouro. É alguma coisa que você quer muito. Você tem que ter um grande motivo para fazer. Eu não quero falar da palavra motivação, você tem que ter uma grande motivação. Não, você tem que ter um grande motivo para fazer. Você quer algo na sua vida que seja de grande valor. Você quer atingir algo na sua vida de grande valor. Se você não tem uma transformação de valor, a sua disciplina pode ser prejudicada, porque quando você não enxerga muito valor naquele esforço que você vai fazer, você não vai fazer. Então, você fala assim, nossa, eu vou me esforçar tanto assim para perder 2 quilos. Né? Então, às vezes, aquilo não é uma transformação. Você fala, tá bom assim, a minha roupa só tá um pouquinho apertada. Né? Então, você mesmo se coloca numa zona de conforto. Então, quando você for estabelecer aquilo que eu falei lá na primeira aula, do seu planejamento das suas metas, que sejam coisas de valor, que sejam de curto prazo, 1 ano. Claro que você vai ter maiores para 3 anos, 5 anos, mas quando você detalha ela é em 1 ano, mas que elas sejam de uma grande transformação na sua vida. Coloque energia em coisas que realmente transformam a sua vida, que é por isso que você está aqui assistindo essa aula, porque você quer saber como ter grandes transformações, grandes resultados na sua vida. Então essa é a primeira coisa que você precisa definir para que tudo isso aqui faça sentido, né? O segundo elemento para que você possa se dedicar aí à disciplina, ser disciplinado, é uma coisa que também eu não vejo ninguém falando, mas é fundamental. Talvez você não concorde comigo, mas para pensar. Você precisa se sentir merecedor daquilo que você quer para você. Às vezes, de forma inconsciente, você não se sente merecedor. Você quer muito uma coisa, você vai, caminhando em direção àquilo, mas quando você não se sente merecedor daquilo, por mais que você queira, tem alguma coisa dentro de você que faz com que você não se sinta merecedor. E quando você não se sente merecedor, você não coloca toda a sua energia para aquilo acontecer. É o famoso boicote, autossabotagem. Né? Isso envolve também questões que você precisa, elas podem estar relacionadas à depressão, à ansiedade, à síndrome do impostor. Essa parte do merecimento para você alcançar o que você quer, para você ter disciplina, gente, é fundamental. Então, se você quer uma coisa,
tem que ser de grande transformação e você tem que se sentir merecedor daquilo. Gente, eu não sou coach, não sou guru. Eu tô falando tudo isso que eu já vivenciei. Então, quantas vezes eu queria muito... Quantas vezes já aconteceu com vocês? Você querer muito alguma coisa, quando você vê aquilo acontecendo, você fala, nossa, tá acontecendo. Começa a te dar um bodezinho. Você começa a questionar se você realmente quer aquilo. Isso é autossabotagem. Para pensar isso na vida de vocês, se isso acontece. Isso influencia diretamente nessas coisas que você tem e que você tem que fazer, que você quer e que você não tem disciplina para alcançar. E o terceiro elemento importante para você fazer a disciplina acontecer na sua vida, que é o hábito. O hábito, existe até um livro, até na primeira aula eu falei de alguns livros, mas eu não falei desse livro, que é O Poder do Hábito, né? Esse é um livro muito, muito legal. E o Poder do Hábito, ele fala sobre que o hábito é uma coisa que é treinável, por isso que eu também considero que a disciplina ela é treinável. Ele é algo treinável, mas é assim, o nosso corpo, ele foi feito para economizar energia, né? Então, lá da nossa época das cavernas, a gente só saía de casa para caçar, não está na nossa natureza praticar atividade física, a gente gosta de comida gorda. Então, criar um hábito não é algo natural, ele tem que ser feito de forma consciente. Então, que nem ensinar a criança a escovar os dentes de manhã. Então, de manhã e depois de que come. Não, vai lá escovar os dentes, vai lá escovar os dentes. Vai chegar uma hora que você não precisa falar mais, né? A gente foi assim. E nós somos assim para várias coisas, né, que a gente acaba fazendo as coisas automaticamente, que é aí que se torna hábito. Então, a disciplina, ela entra no hábito. Quando você começar a fazer a sua agenda diária por blocos de horários, como eu falei lá na primeira aula, com blocos de horários das tarefas que você tem para fazer, e você tem o hábito de ver todos os dias cada tarefa arriscadinha, né? Concluído, você tem esse hábito, essa sensação boa de recompensa. No dia que você não faz, você se sente mal. Isso serve para alimentação saudável, para atividade física, para organizar o seu dia, para o tempo com a família, uma série de coisas. Quando se torna hábito, quando aquilo não acontece, você sente falta. E a disciplina é a mesma coisa. Quando você não enxerga que você todos os dias está andando um passinho em direção àquilo que você se prontificou, que você planejou fazer todos os dias até o final do ano para concluir, né? No dia que você não faz, você se sente mal. Então, o hábito é uma coisa muito importante para que você seja uma pessoa disciplinada, para que você faça as coisas acontecerem. Então, dentro disso que você quer, que você planejou aí para sua vida, para o seu ano, você precisa transformar aquelas atividades em hábito. Então, se você quer emagrecer, o hábito provavelmente vai estar ligado à atividade física e alimentação, sem relação ao seu negócio, sem relação ao seu relacionamento, aos seus filhos. Por exemplo, vou dar um exemplo, falando de filhos aqui, eu vou dar um exemplo. A minha filha tem 12 anos e eu sempre, desde que ela era pequenininha, eu coloquei ela em contato com livros, sempre, desde bebê, sempre. Sempre ia ao shopping, sempre entramos em livraria todas as vezes que a gente vai ao shopping. Isso desde pequenininha mesmo. Eu tenho um hábito de leitura desde criança e eu queria que ela tivesse esse hábito também. E ela sempre gostou muito de livros até o dia que ela ganhou um celular. Não sei se tem pais aqui que se identificam com isso. Ela passou a substituir os livros pelo celular. Isso aí, ela lia pouco, né? Ela era muito pequena quando eu dei o celular para ela, ela devia ter uns 8 anos. Ela começou a ficar muito mais no celular do que nos livros. Até que eu precisei fazer um combinado com ela, que todos os dias ela tinha que ler 4 páginas de um livro, por uma lista de tarefas que a gente tem, de recompensas. É um assunto à parte. Mas eu tive que colocar uma obrigação para que ela lesse 4 páginas por dia, dentro de um ano, e que ela tinha uma recompensa, e junto com outras tarefas que ela tinha que fazer na casa. Mas tinha que ler as 4 páginas. Isso deve ser há uns 2 anos atrás. Hoje, a minha filha chega às vezes a ler
2 livros numa semana. Ela lê coleções de livros, ela lê livros enormes e sem eu precisar pedir. Aquilo que se tornou uma obrigação, com o tempo, ela pegou gosto, se tornou um hábito. E isso acontece com alimentação saudável, com atividade física e com a disciplina em executar coisas que você quer chegar, que fazem você chegar a um objetivo maior. Acreditem, gente, funciona. E quem quiser falar sobre esse hábito de filho aí, é só depois me mandar no direct, que nesse caso funcionou. Ela continua no videogame, no celular? Continua. Mas ela lê. E isso é importante. Vamos falar então agora sobre treinar a disciplina? De que forma que a gente pode treinar a disciplina? Então vamos lá. Então a primeira coisa eu vou falar 7 coisas. Vou até ser um pouco repetitiva de coisas que eu já falei agora há pouco, mas vamos compilar aqui 7 coisas que treinam a sua disciplina. Eu espero que vocês estejam anotando. Graças à mãe dela, muito obrigada. Não é fácil, viu? Não é uma situação fácil. Vou falar que ela... Olha, nem lembro. Eu sei que ela tá lendo agora uma biografia do Einstein. Ela tá lendo uma coletânea, aquela série do Harry Potter. Então ela tá lendo livros grandes que ela pede para mim. Né? Então você vê que ela acabou criando esse hábito e é uma coisa que faz bem para ela e isso serve para outras coisas, né? Então vamos lá falando sobre treinar a disciplina. 7 coisas aqui que eu listei para vocês treinarem a disciplina. Anotem aí. A primeira, então, é criar o hábito para situações que te levam ao seu objetivo. Então, é colocar lá no seu hábito seu objetivo é emagrecer. O que é que você tem que fazer diariamente para aquilo acontecer? Que não são só os treinos. Existem hábitos que você vai precisar criar para que aquilo aconteça. O horário de acordar, o dormir, o beber água, uma série de outras coisas. Porque nunca vem com uma coisa só, né? Nunca vem uma tarefinha só. Vem um conjunto de coisas. Por isso que a disciplina é um hábito. Porque você precisa criar aquilo colocar aquilo na sua rotina. Para que ela pare de ser uma coisa forçada. Né? Para que você não tenha que todo dia levantar e falar, caramba, eu tenho que ir para academia, né? Então, criar o hábito em cima disso, das situações que te levam ao seu objetivo. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para treinar a sua disciplina. Segunda coisa, que é uma das coisas que eu mais falo, e é realmente o que eu faço. Feito é melhor que perfeito. Vocês já devem ter ouvido essa frase. O que é que lasca a vida de quem quer ser disciplinado, de quem quer fazer alguma coisa? É falar assim, porque eu sou muito perfeccionista. Isso, perfeccionismo versus procrastinação. Por quê? Porque você fica achando que aquilo nunca tá bom, então você nunca faz. Então faça. Faça com o que você tiver na sua mão e vai consertando no caminho. Se você quer emagrecer, mas não pode entrar na academia, alguma coisa você vai fazer. Vai correr, vai caminhar, faz exercício desses programas online. Faça alguma coisa. Não é a forma perfeita, mas você está fazendo porque você tem uma transformação de ouro lá na frente para alcançar e você vai criar o hábito e vai fazer com o que você tiver em mãos. Com o tempo, isso vai sendo aprimorado, porque criar este hábito, criar a disciplina para se alcançar alguma coisa, não é do dia para a noite. Então, você já começando a fazer com o que você tem em mãos, as chances de você alcançar são muito maiores que se você não estivesse fazendo nada. Então, faça. Terceiro ponto, para você treinar sua disciplina, foi o que eu também já comentei, que comece pelo mais fácil. Então, de manhã, você tem lá suas tarefas para fazer, você vai começar a trabalhar, começa a resolver tudo que é mais rapidinho, responder um e-mail, responder um WhatsApp, coisas assim, e deixe o mais difícil para depois. Então, comece pelo mais fácil, porque as chances de você empurrar algo mais difícil são maiores. Mas se você começa pelo mais difícil, você vai empurrar o mais fácil, e o mais fácil geralmente é em maior quantidade. Então comece pelo mais fácil, se livre da maior parte das coisas
e depois você se concentra totalmente naquilo que é mais difícil, sem que aquelas coisas pequenininhas fiquem rondando a sua cabeça, tá? Então, comece pelo mais fácil, porque isso vai te ajudar a se tornar mais disciplinado. Quarta coisa que é interessante fazer para quem quer treinar a disciplina. Eu falei inicialmente que disciplina é um contrato consigo mesmo, né? E que por que a gente não cumpre com o nosso próprio contrato? Deveria ser o principal da nossa vida, né? Vital. Mas a gente cumpre contrato com outras pessoas? Não cumpre? Então, o que você acha de você se comprometer com alguém em relação à sua meta, ao seu objetivo? Então, você se compromete com outra pessoa, prometa algo com outra pessoa, combinem algo de recompensa, faça uma aposta, se comprometa publicamente. A partir do momento que eu coloco aqui que eu vou dar 4 aulas sobre da procrastinação à produtividade, eu me comprometi com vocês. Eu não posso falhar. Mesmo se eu acordar num dia e falar, gente, eu não estava nem um pouco a fim de dar uma aula hoje. Mas eu tô aqui. Não aconteceu, tá? Só pra vocês saberem. Mas a partir do momento que eu me comprometo com vocês, não é mais uma coisa pra mim. É pro outro também. É alguém que me apoia. É alguém que manda uma mensagem e fala, tá, está funcionando pra mim essas aulas que você tá fazendo. Aí isso me empolga. Então eu tô me comprometendo com outras pessoas. É muito mais fácil manter o ritmo. Faça isso. Para ser mais disciplinado, se comprometa com outras pessoas. Coloque outras pessoas com você. A gente vê muito isso em atividade física, né? É muito mais legal você treinar com outra pessoa. É muito mais legal você ter um personal, porque ele vai estar ali, você está comprometido com ele. Você fica... tem alguém junto com você ali para fazer acontecer. Então, quando tem alguém com você, também ajuda na disciplina. Quinto ponto para você treinar a sua disciplina. Conte o tempo das coisas que você faz. Vou explicar. Você se comprometeu a fazer 3 atividades no dia e você não conseguiu fazer e aí você trocou por outras. Ok. Se chega no final do dia você não fez essas 3 atividades e você para e olha, o que é que eu fiz para não ter feito isso aqui que eu me comprometi hoje? Aí você começa a pensar, hoje eu fiquei meia hora com alguém batendo papo, hoje eu saí para tomar café e fiquei mais do que eu deveria. Eu fiquei muito tempo no Instagram, eu acabei vendo um vídeo que demorou muito. Coloca todo esse monte de coisinhas pequenininhas que matam o seu dia e aí você vai perceber o quanto isso mata a sua disciplina. Então, você cronometrar o que você faz, e eu sei que tem gente aqui que já falou pra mim que faz isso, você cronometrar as coisas que você faz. Então, você tem lá, eu separo o meu dia, como eu já falei na primeira aula, em blocos de 1h30, as tarefas têm 1h30, não que elas demorem 1h30, tem coisa que demora, tem coisa que não demora, mas sempre tem uma folguinha ali para eu poder fazer alguma coisa que eu precisar responder um WhatsApp, precisar fazer alguma coisa, então eu tenho uma folga para não matar aquele bloco de horas do horário seguinte da próxima tarefa. Então você precisa saber acompanhar exatamente o que você faz no seu dia. E eu vou te dizer, você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Faça uma lista de tarefas, chega no final do dia, tenta lembrar tudo o que você fez e o que você não fez, onde você pôs o seu tempo, tá? E aí você vai perceber o quanto a tomada de decisões é importante no processo da disciplina. Né? Que a disciplina é tomar decisão. Você vai perceber o quanto você trocou aquela atividade que você precisava fazer, que te levava a um objetivo, você trocou ela por alguma coisa que não te servia para nada. Presta atenção nisso. Sexto item aqui para treinar sua disciplina é Sexto item para você treinar sua disciplina. Se recompense. Se parabenize. Tenha uma sensação boa ao realizar o que você precisa realizar.
o fato de ser disciplinado já te tira da zona de conforto, já é algo que não é natural, já é algo que vamos dizer assim, você não se sente bem, é uma coisa que você precisa forçar, porque ela não está fazendo parte ainda dos seus hábitos, você ainda precisa forçar. Então, se você tiver uma recompensa, e é assim que funciona o poder do hábito, você tiver uma recompensa, fica um pouquinho mais legal, né? Seja o que for. Como eu falei, eu me sinto bem só pelo fato de riscar as tarefinhas prontas, né? Eu me sinto bem quando eu me comprometo com alguém e essa pessoa me elogia depois que eu entreguei o que eu precisava entregar. Então, tem pequenas recompensas que te ajudam a seguir em frente, a se manter sempre em frente, né? Então, você pode negociar com você mesmo essas recompensas, né? E o 7º item é uma coisa bem polêmica, mas que pode te ajudar na sua disciplina. Uma coisa, a gente já falou aqui sobre a zona de conforto, né? A disciplina, ela te tira da zona de conforto. Então, você quer algo, mas a tua vida não tá muito ruim, não. Você quer ficar rica, você quer ficar milionário, seria bem legal. Mas se você não tá passando fome, se você tem um teto, se as coisas estão andando, o que é que te faz ir em frente? Para você é um bônus. Isso é zona de conforto. Quando é que as pessoas realmente se mexem? Já ouviu falar que é quando a água bate no pescoço, né? Quando a água tá batendo no pescoço, você é capaz de fazer coisas que você nem imaginava que você era capaz de fazer. Você até ponto você pode falar, pá, por que eu não fiz isso antes? Precisou chegar neste limite para eu me mexer. E aí que entra o fato de você ter plano B para as coisas, para você achar que, se isso aqui não der certo, tudo bem, eu tenho essa parte aqui confortável, tá? Então, se você não se compromete, ter um plano B, por mais que eu sempre falo, você tem que ter reserva de emergência, eu sempre falo dessas coisas, você precisa planejar, você precisa fazer as coisas com menos risco, mais segurança, às vezes ele te atrapalha, porque você segura naquela boia, né, do plano B, fala assim, nada der certo, eu tô aqui confortável, mas aí você não faz nada de significativo. Você não chega naquela transformação de ouro que você quer. Então, queimar pontes, eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, então queimar a pontes, ou seja, não ter para onde voltar. Você fala assim, ou é. Não tem como voltar para trás, não tem um passo para trás, não tem como voltar ao que era antes, ou eu vou conseguir isso, ou eu vou conseguir, não importa o que, isso é ser disciplinado. Então, dá uma olhadinha aí na sua vida, o quanto você faz isso. Você tem um objetivo, mas tudo bem se você não alcançar. Você quer emagrecer, mas tudo bem se você não emagrecer. Mas pode acontecer você comprar uma roupa um pouco maior. Eu já sou uma pessoa, vou falar, eu sou uma pessoa que eu me recuso a comprar roupa maior. Me recuso. Porque eu fico imaginando essas pessoas que vão engordando, elas vão comprando uma roupa cada vez maior, e vão perdendo noção. A gente vai perdendo noção das coisas quando a gente empurra as coisas desse jeito. Eu assim, não, vou fazer algo para que aquela roupa volte a servir em mim. Para vocês terem uma ideia, eu tô falando muito da atividade física e de alimentação, engordar, porque eu sou da área de fitness, então isso é muito fresco para mim. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um shorts de quando eu tinha 17 anos. E ele é como se fosse como é que a gente fala aí? Um gabarito pra mim. Enquanto eu tô entrando naquele shorts, tô bem. E olha que é fácil, hein? Com 41, me comparar com um corpo de 17 não é algo fácil. Mas é pra você ter uma ideia que, assim, não vá se acomodando às situações. Não vá andando pra trás na sua vida. Ande pra frente, as coisas têm que acontecer. Então, não se agarre a essa boia de um plano B, dessa zona de conforto que você tem. Porque aí, nada vai funcionar. Então, vou repetir aqui como é que você faz para treinar a sua disciplina. São 7 pontos que são. Primeiro, crie o hábito para situações que te levam ao seu objetivo. 2, feito melhor que perfeito. 3, comece pelo mais fácil. 4, se comprometa com alguém. 5, conte o tempo de cada atividade que você executa e onde você executa e como você executa. 6, se parabenize, se recompense pelos passos certos que você deu em direção ao seu objetivo.
E 7, não tenha um plano B ou não se agarre a ele. Então são aí 7 coisas, 7 passos para você treinar a disciplina na sua vida. Tem jeito? Tem, mas totalmente ligado à tomada de decisão, às suas emoções. Vamos lá, estamos nos 10 últimos minutos. Eu vou falar rapidamente aqui sobre uma ferramenta. Eu já falei sobre uma ferramenta na primeira aula, que é o Kanban. É uma ferramenta que te ajuda a visualizar como é que andam as coisas que você precisa fazer. Então, o Kanban é um quadro que tem 3 colunas. Na primeira coluna, você coloca tudo o que você precisa fazer. Geralmente, você coloca em post-its. Na segunda coluna, tudo que está em andamento. Às vezes, você vai fechar um contrato. Então, a primeira coluna é enviar o contrato para o cliente, enviou. Vai para a segunda coluna, ou seja, você está aguardando o cliente retornar. Então, está no sendo feito, que é a segunda coluna. E a terceira coluna, feito. Então, essa é uma forma de você ver visualmente, né? Colocar visualmente as tarefas que você tem, como elas estão andando. Uma ferramenta legal para fazer esse controle é o Trello. Vocês já ouviram falar? Trello é com 2 L's, procura na internet, é uma ferramenta gratuita que você pode utilizar para fazer esse controle ou você faz visualmente. Eu gosto de fazer em papel, eu gosto muito do papel para essas coisas. E tem a matriz de urgência e importância. Isso é importante vocês analisarem na vida, tá? Na vida. Essa matriz, ela geralmente é um quadrado assim, né? Você tem uma cruz, são 4 quadradinhos assim, mas eu vou explicar não visualmente, eu vou explicar como é que funciona. Então você divide as suas tarefas entre importantes e urgentes. E o primeiro quadrante é importante e urgente. Então aquilo que é importante e urgente você tem que fazer primeiro. Geralmente o que é importante e urgente, mesmo dando trabalho ou dando pouco trabalho, tem que ser primeiro. Eu sempre falo que começa mais fácil porque é mais rápido. Mas se é urgente, se é algo, né, de vida ou morte, você tem que fazer. Né? Geralmente o que é muito trabalhoso é uma coisa que você faz aos poucos, né? Se você está no importante e urgente, você está no deadline. Então, importante e urgente você faça. Tem as coisas que são importantes, mas não são urgentes, que você precisa fazer. Então, você agenda lá para fazer durante o dia, durante a semana, coloca um pouco mais para frente. Não é soltar, é dar dia e hora para ser feito. Só não precisa fazer já. Isso serve para você, para o seu dia. O que não é importante, o que é importante, mas não é urgente, voltando. O que não é importante, mas é urgente, ou seja, se não é importante, não necessariamente você precisa fazer, mas é urgente. Então você passa isso para alguém fazer, você delega, outra pessoa pode fazer por você, tá? Não é uma coisa tão importante, mas precisa ser feito, então você passa para outra pessoa fazer. E aquilo que não é importante, não é urgente, nem deve estar na sua lista, você corta. Deu para entender? Essa chama-se uma matriz de Eisenhower, que é a matriz de urgência e importante. Então essa é uma forma de você, quando você for fazer o seu dia com as suas tarefas, que eu falei, tem os blocos de tarefas, você também pode fazer dessa forma. Por onde eu começo? Pelo que é importante e urgente, faça. O que é importante e não urgente, você agenda. O que não é importante, mas é urgente, você passa para uma outra pessoa fazer. E o que não é importante nem urgente, você corta fora. Então essas são algumas ferramentas que podem te ajudar na execução do seu plano, do seu planejamento. Deixa eu ver como é que nós estamos de horário, tem mais uns 5 minutos aqui. Vamos ver o que é que vocês falaram. Pensei que você tinha 31, tranquilo. Ah, obrigada, falei da idade. Disciplina a gente pratica, sim, Fabrício, por isso que eu tô falando, é treino. Hoje eu falei sobre treinar disciplina porque você tem como treinar. Eu não sou disciplinado, eu queria tanto ser disciplinado, porque fulano é disciplinado, a gente admira quem é. Todo mundo pode ser, mas tem a ver com seu estado de humor, seu estado emocional, tomada de decisão, uma transformação valiosa, uma transformação de ouro, tem a ver com hábito, tem a ver com você se sentir merecedor. Então tem uma série de coisas que envolvem a disciplina. E tudo que você quer fazer na sua vida envolve alguma disciplina, envolve um querer. Você fazer faculdade,
você estar num casamento, você ter um negócio, tudo isso envolve disciplina. O que não tem disciplina é o que está jogado. Faz a hora que quer, quando quer, como quer. E aí, nada se constrói assim. Então, tudo envolve disciplina. Olha o João Vitor falando, eu faço isso, cada vez compro roupa maior. E aí, é um problema, né? É um problema. Né? Ótimo conteúdo, muito obrigada. Eu fico feliz que vocês estão gostando. Excelente conteúdo. Muito obrigada. Gabi, funciona, viu? Gente, tudo isso que eu falei pra vocês, o melhor é sempre o feito. É isso mesmo, Isa. O melhor mesmo é o feito. Porque o não feito, o que você faz com isso? Nada, né? Não existe. Acho que tá isso aqui. Essa é a parte de eu rodar aqui os comentáriozinhos. Eu morro de medo de derrubar vocês. Deixa eu ver. Olha lá. Então, gente, estou falando de tudo isso. Obrigada, Gabi. Que bom que você gostou. Você está gostando, né? Essa é a terceira aula. Na semana que vem, a aula vai ser um mapa. Eu vou dar um mapa completo, começo, meio e fim, da procrastinação à produtividade. Né? Vai ser um compilado de tudo isso que eu falei, mas numa ordem de execução. Então, na próxima aula, vocês também vão poder acompanhar e eu fico muito feliz. Teve a Paulinha hoje fez um stories falando que aquilo está ajudando ela. Outras pessoas me mandaram direct falando que está ajudando. Então, se essa aula te ajudou, eu vou fazer uma carinha fofa e vocês vão printar, vão colocar no stories de vocês e me marcar. Posso contar com vocês? Então, todo mundo aí fazendo um print da tela agora, para depois me colocar nos stories de vocês, se você acha que essa aula foi legal para você, que te ajudou de alguma forma, tá? Eu vou ficar muito feliz, eu adoro quando as pessoas me marcam nos stories, dando um feedback sobre se elas estão gostando, não estão gostando. Dificilmente alguém fala que não gostou. Às vezes aparece alguém pelo direct que faz algum questionamento, mas você falou tudo que eu precisava ouvir. Ai, que bom, eu fico tão feliz. Gente, realmente tudo que eu falei aqui são coisas que eu pratico e que eu tento praticar. Eu não sou a rainha da disciplina, não. Não sou. Eu durmo tranquilamente com louça na pia, sabe? Não sou a rainha da disciplina, mas eu sei que as coisas que eu conquistei e aquilo que eu quero conquistar, elas só vêm com a disciplina. Essa parte que eu falei sobre a ansiedade e depressão eu já passei, sobre esse problema do merecimento, sobre a tomada de decisão em relação ao humor, o hábito. Dei exemplo aqui sobre a minha filha, para vocês verem que assim, eu falo aqui o que eu vivencio. Não adianta ficar esse povo que só lê livro e vem e fica papagaiando tudo, fica repetindo. Não, tem que ter vivência. Então eu venho trazer para vocês o que eu tenho vivência para falar, ó, isso aqui realmente funciona. Ou quando eu não tenho vivência, eu falo, olha, dizem que isso daí funciona. Então vai de você testar. Você fez despertar um sonho adormecido meu de fazer graduação de administração. Ai, Gabi, eu já contei essa história. Não era a minha primeira opção, eu fiz e me apaixonei e vivo disso até hoje. Me formei vai fazer 20 anos que eu me formei. Vai fazer 20 anos, faz tempo que eu me formei. Mas eu me apaixonei pela administração e eu super apoio, viu? Isso aí, você é muito autêntica e daí um dos pilares do seu sucesso. Muito obrigada. Vou começar a colocar em prática. Tudo o que eu coloquei aqui é possível ser colocado em prática e eu espero que vocês aproveitem muito e depois vocês venham me contar o que é que vocês mudaram na rotina de vocês, na disciplina de vocês, para alcançar aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Bom, vou encerrando já. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente aproveitaram esse conteúdo. Eu espero vocês na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Vai ser a última aula das 4 da procrastinação à produtividade. Eu conto com vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada por vocês encaminharem essa live para outras pessoas, por marcarem as pessoas, por comentarem quando eu faço a divulgação. Muito, muito obrigada mesmo. É uma alegria estar aqui compartilhando com vocês tudo isso que eu estudo, que eu aprendo, que eu executo e poder se multiplicar isso para que mais pessoas possam também utilizar na vida aí rumo aos objetivos de vocês. Então, minha gente,
Muito obrigada, muito boa noite, um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau!